Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Capone, novo filme dirigido pelo Josh Trank, estrelado pelo Tom Hardy. Teria distribuição nos cinemas dos Estados Unidos, mas aí foi posicionado para o On Demand, deve chegar no Brasil também para aluguel em breve. Claro, você tem aqui um filme sobre o Al Capone, só que tem um fato que chama muito a atenção. No cinema, tradicionalmente, todas as narrativas em torno do gangster buscam o seu auge, buscam justamente o reino da criminalidade. Não é o que acontece aqui, porque logo na abertura do filme ele te informa que em 1931 o Capone foi preso, e aí depois ele tem sífilis, ele piora muito na prisão e ele é liberado na década seguinte. Então o objetivo desse filme é analisar o último ano de vida do Al Capone. O fato é que nas biografias que nós temos, o período de 1940 a 1947, ele é tratado em algumas páginas apenas. Você realmente não tem muitas informações sobre a rotina do Al Capone, sobre seu relacionamento com a sua família. O que se sabe, no entanto, é que ele foi uma das primeiras pessoas do mundo a usar o tratamento com a penicilina para sífilis. Então existia campo para uma análise inédita e, claro, é compreensível que você tenha a adição de vários elementos ficcionais para dar liga no roteiro e para tentar desenvolver uma história para o público. Logo você tem uma construção do Al Capone totalmente diferente daquele que você está acostumado a ver nos cinemas, nas séries. Observamos o declínio da sua saúde mental, sua saúde física, uma pessoa que não consegue articular um raciocínio, tem que usar fraldas e se torna paranoico também por conta dos seus crimes passados. Para tentar engatar uma história, eles trazem um fato que é muito discutido na vida do Al Capone, que é o seguinte. No filme ele informa para um confidente, que é interpretado pelo Matt Dillon, que ele escondeu 10 milhões de dólares, só que ele não sabe o paradeiro do dinheiro. Até hoje você tem uma grande controvérsia em torno disso. Os biógrafos do Al Capone especulam que na década de 1920 ele escondeu entre 10 e 100 milhões de dólares, só que o dinheiro nunca foi recuperado. E aí você tem várias teorias que, na verdade, os capangas acabaram roubando o dinheiro durante a década de 1930 e deram sorte porque quando o Capone sai da prisão ele não lembra de mais nada. Então, assim, é legal notar que o filme fez essa pesquisa, né? É legal notar que o filme não tirou uma história do nada. Ainda assim, eu noto que esse projeto ele foi alinhado a um drama psicológico que, na minha visão, não foi bem sustentado. O filme ele ganhou notoriedade nessas últimas semanas e foi pauta para boas discussões, muito por conta da maquiagem pesada em torno do Tom Hardy. Você não tem registros fotográficos do Al Capone nos seus dias finais de vida, apenas relatos. Eu considero que essa maquiagem pesada, na verdade, cria uma distração e que entra muito na questão do Vale da Estranheza. Seria uma ótima maquiagem para um vilão de uma história em quadrinhos. Agora, para o Al Capone, como você tem também toda uma imagética em torno dele, em torno do que o Al Capone representa, eu acho que o estranhamento é natural. É claro que o Tom Hardy ele se torna o grande destaque desse filme, a atenção é toda voltada para ele. No entanto, eu fico com a impressão de que a ideia foi muito boa e a execução não foi tão boa assim. E aí isso passa diretamente pela montagem do filme, isso passa diretamente pelo diretor Josh Trank, que acumulou os cargos. Em torno dessa montagem problemática, me vem duas considerações. A primeira, que o espectador ele tem que ter um mínimo de conhecimento sobre os crimes do Al Capone, ele tem que ter um mínimo de conhecimento, um mínimo de referência sobre a vida dele para entender algumas passagens que são atiradas no roteiro. Eu digo atiradas porque não existe qualquer explicação. São frases que são propostas no filme como de grande efeito prático, que na minha visão, no entanto, são duvidosas. Isso está muito articulado com a outra questão, que nós estamos falando aqui de um projeto muito barato. É um projeto que tem um valor de produção interessante, tendo em vista que o orçamento não é grande. Ao propor um grande protagonista, não tem como deixar notar que esse projeto, na verdade, ele fica muito limitado pela superficialidade das linhas de diálogo do elenco secundário. Não tem um personagem que consegue pleno desenvolvimento, que consegue justificar o seu uso e a sua presença ali. Eu pensei que o Matt Dillon ia ter algum destaque, ia ter pelo menos algum tipo de avanço no fechamento do filme, mas isso não ocorre. O destaque ele é voltado apenas para o Tom Hardy, que merece crédito, é claro. Talvez se você considere esse projeto como uma paródia macabra, tendo em vista tudo que é apresentado e todas as narrativas que ficam em aberto, como por exemplo, questão do dinheiro, questão da espionagem do FBI, questão dos crimes passados, bom, aí pelo menos você consegue deixar de lado os problemas estruturais desse filme. Eu confesso que eu estava encaminhando até para uma crítica positiva até os 15 minutos finais do filme, que para mim destruíram completamente a experiência. De modo que o Josh Trank ele busca resgatar aquela questão clássica do gangster com a sua Tommy Gun e ele tenta aplicar isso para a realidade do Al Capone no seu ano final de vida.
E claro, não vou avançar com spoilers, mas ele tenta justificar algo fantasioso por conta da paranoia. Isso definitivamente não me agradou. Isso tudo vem com um pequeno plot twist que tira a credibilidade que o filme venha tentando construir até então. Por isso que uma paródia macabra talvez seja uma definição interessante para esse projeto. A marca final, no entanto, para mim é a seguinte: o Josh Trank ele queria provar, depois do fracasso de Quarteto Fantástico, que sim, ele é um grande diretor e ele queria usar esse filme como uma ponte para um projeto maior, um projeto mais ambicioso. Ele queria mostrar que com pouco dinheiro ele conseguiria fazer um grande filme baseado em um grande protagonista. Tom Hardy ele entrega uma boa atuação dentro do possível. O problema não é o Tom Hardy, o problema não passa pela atuação dele. O problema é estrutural do roteiro, com decisões criativas no mínimo controversas. Então eu vou fechar Capone com a nota 4. Certo? Seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau.